isso não tem problema eu falar. Qual é um dos sintomas que dá em quem tem crise de ansiedade ou ataques de pânico? A pessoa começa a ter muita insônia. Isso é um dos primeiros sintomas, assim, ter insônia. Não dorme de jeito nenhum. E aí a maioria das pessoas começa a ficar dependente de medicamento para dormir. Então, eu consegui me livrar disso usando uma auto-hipnose que é baseada numa indução hipnótica que o hipnotista faz com alguém também, mas que pode ser usada com a gente mesmo, que se chama indução de Dave Elman. É uma indução que vem da hipnose clássica, que é como um relaxamento progressivo do corpo e da mente. Então, você fazia isso aí todos os dias? Fazia isso todos os dias na hora de dormir. Isso. E existem muitos áudios de auto-hipnose que na internet tem, né? E a gente pode usar esses áudios e se guiar a partir deles. Ou seja, você usa um áudio de alguém para se induzir na auto-hipnose. Esses áudios que a gente tem na internet, isso aí funciona, então. Funciona assim. Tem gente que usa e não consegue obter resultado. Acho que a pessoa não consegue focar no áudio para ele ter uma eficiência. Olha só. É isso mesmo? Sim, Rodrigo, olha só. Vou contar para você uma coisa. Existe uma coisa na hipnose. Isso aconteceu comigo. Nos primeiros dias que eu comecei a usar a auto-hipnose para voltar a dormir bem, eu não obtive resultado. E aí, o que é que eu digo, e todo mundo que é da hipnose, que entende do assunto, vai entender o que eu estou falando, mas vou explicar para vocês. Existem duas propriedades na hipnose que se chamam homoação e heteroação. Homoação é, quanto mais um indivíduo passa por uma mesma sugestão, ou seja, quanto mais um indivíduo se engaja numa mesma sugestão, mais ele tende a se engajar naquela sugestão, naquela mesma. E a heteroação, quanto mais sugestões hipnóticas o indivíduo passa por elas, mais ele tende a aceitar novas sugestões diferentes daquelas. Entendi. Homoação e heteroação. Então, a beleza da hipnose e da auto-hipnose é que a gente pode aprender a entrar em hipnose e em auto-hipnose, em ambas. Ou seja, quanto mais nós podemos nos treinar para entrar em hipnose, entendeu? Não vai dar certo na primeira, mas são várias tentativas ali. O que importa é o indivíduo estar engajado. Se uma pessoa não quer ser hipnotizada, você pode trazer o melhor hipnotista do mundo, que vai acontecer, sabe o quê? Nada. Mas para qualquer hipnose, isso aí para qualquer hipnose. Tanto a clássica quanto a popular. Sabe por quê? Se uma pessoa não quer ser hipnotizada, os mais incrédulos falam, duvido que você me hipnotize. Eu viro para ele e falo, eu também. Porque a pessoa simplesmente não vai seguir as instruções. A resistência dela, ela não segue. Você fala com o sujeito. Coloca suas duas mãos assim, coloca os dois dedos para cima assim, como você viu fazendo com o colega lá. A pessoa vai fazer aquilo, vai ficar assim. Eu tô lá, né? Na hora do almoço com o colega. Imagine que esses dois dedos são dois ímãs. Aí o cara na cabeça tá. Não são ímãs, são dedos. São dedos. Não são ímãs, são dedos. Não vai acontecer nada. Você precisa, além do cara estar pronto para isso, você precisa de chegar, vamos falar, numa hipnose completa, de um hiperfoco e de que existe ali o estado de transe, não é? Sim. Senão não acontece. Sim. O estado de transe é uma consequência dessas instruções que a pessoa segue. E, assim, para deixar claro para vocês, todo mundo entra em hipnose. Sim. Por mais que a pessoa... Todo mundo pode entrar em hipnose. Todo mundo. Mas algumas pessoas entram em hipnose rápido. Por que essas pessoas entram em hipnose rápido? Porque, por alguma razão, o cérebro dela, a mente, até o cérebro é coisa física também, responde melhor ao que ela imagina quando o hipnotista começa a dar as instruções. É o que a gente chama de... Existem 4 tipos de respostas que uma pessoa dá a comandos hipnóticos. São respostas ideomotoras, ou seja,
o indivíduo começa a produzir pequenos, ou seja, micromovimentos. Ele responde fisicamente, de uma forma motora, àquilo que ele está imaginando enquanto o hipnotista está guiando ele no processo. Então, existem as respostas ideomotoras, existem as respostas ideocognitivas, ou seja, uma tendência da pessoa a responder às sugestões hipnóticas de esquecimento, ou, enfim, né? Você vê a pessoa esquecendo o próprio nome, esquecendo um número, esquecendo, eventualmente, um trauma numa terapia, Sim. certo? Né? Porque a gente está falando aqui, existem múltiplas aplicações. Existem as respostas também, que são as ideosensoriais. É quando a gente vê, por exemplo, o caso que eu contei para o Roberto hoje, de a hipnose sendo usada para controle de dor. Uhum. Tem um célebre hipnotista, né? Faço inclusive questão de falar o nome dele, que é o Fábio Puentes, todo mundo conhece lá da época dos anos 80, que faz um trabalho belíssimo lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, usando a hipnose para controle de dor. Então, essas pessoas, os pacientes que estão lá, são mesmo aqueles que não entram em hipnose num primeiro momento, como eu disse, por causa da homoação e da heteroação, eles aprendem com ele a entrar em hipnose e daí a pouco começam a dar essas respostas. Ou seja, com a sugestão hipnótica, com uma indução bem feita, ele consegue mudar a percepção daquela pessoa acerca da dor. E o último tipo de resposta que existe são as respostas ideoemocionais. São sugestões que alteram as emoções da pessoa, né? Então, existem as respostas. Os fenômenos e respostas ideomotores, ideocognitivos, ideosensoriais, ideoemocionais. E, por isso, a hipnose se subdivide nesses tipos de fenômenos e sugestões que é possível dar para uma pessoa. Quando você está em hipnose aí, por exemplo, nesse caso de tirar a dor, né? Sim. Ela não dá um efeito colateral, porque imagina o seguinte, quando você vai fazer uma cirurgia e você toma uma anestesia ali, é um efeito físico que vai inibir a dor. Realmente você não, a dor existe ali, mas os seus transmissores, eles são neutralizados ali para que essa informação não chegue no seu cérebro, né? Sim. Quando você tem hipnose, a informação vai chegar no cérebro, porque ela não vai conseguir bloquear essa neurotransmissão, que é um reflexo instintivo do corpo. Como que ela barra essa dor ali? O que ela faz é modificar a percepção que a pessoa tem da dor. Eu não sou da área e não vou me meter a dar uma explicação aqui da neurociência, mas um neurocientista vai explicar bem para você que existe uma modulação dessa percepção e existe sim um bloqueio. Não é a minha área, né, clínica, eu não faço hipnose clínica, eu uso a hipnose nesse contexto pedagógico das palestras, mas existe sim, porque a dor ela é percebida no cérebro. Você toma uma cacetada no pé, na verdade a dor é processada no cérebro. Exatamente. Né? A gente acha que doeu o pé, mas na verdade o processamento está sendo aqui. Então a hipnose ela entra ali como uma espécie de bloqueio, mas eu não vou saber te explicar sob o ponto de vista... Eu entendo.